Mas ele não mandou essa não. Ele mandou para ir para o Bom dia. Bom dia. Bem, a gente parou depois de muito trabalho de construir os naturais. Estamos trabalhando no ZDFUM até ZDF7, que é os últimos, 4 aulas. E a gente conseguiu construir muita coisa interessante. Funções, relações, tuplas, sei lá o que. Grupos, até conjuntos estruturados. A última coisa que construímos foi os naturais. E a gente demonstrou quase, eu esbocei o suficiente, deixei uns detalhes para vocês. A unicidade e a existência de naturais. E para isso a gente precisou, o teorema importante de tudo isso seria o teorema da recursão. A gente viu que são as aproximações de uma função e o que significa que duas são compatíveis. Posso juntar, não tem informação contraditória entre as duas. E detalhe, eu estava conversando com o Tirone na aula passada sobre a questão de igualdade. O que significa se eu tenho uma igualdade onde um dos lados pode ser que não é definido, porque talvez envolve uma função parcial que não vai retornar algo. Aí percebi depois que eu estava vendo o vídeo da aula, eu falei algo errado, eu anotei na descrição. A igualdade de Kleene, eu falei que necessita que as duas coisas convergem e são iguais. Não, ela permite as duas divergir também. A igualdade de Kleene está dizendo que se uma das duas converge, então a outra também converge no mesmo valor. Ok? Então, se uma das duas for divergir, não é igual. De acordo com... Igualdade de Kleene? Sim. Vamos denotar essa coisa assim, temporariamente, ok? Então, isso quis dizer que ou as duas convergem, então são iguais seguindo a igualdade de Kleene. Como? Se divergem. As duas divergem, desculpa, sim. E nesse caso consideramos as duas. Mas se eu sei que uma das duas converge, então a outra obrigatoriamente tem que converger também e no mesmo valor. Tá? Essa é a igualdade de Kleene. Estou apenas corrigindo que faz mais sentido. Sim, exatamente. Eu buguei na aula e não falei o que eu queria falar. Bem, outra coisa que ficou, um dos rumos importantes e interessantes para vocês, foi justificar realmente a definição da adição, multiplicação, todas essas operações. Porque a gente definiu o n, a adição assim, isso foi igual a n, e o n mais o sucessor de m foi igual. Ok, beleza. E a gente falou, beleza, agora podemos definir coisas por recursão. Tecnicamente sim, porque a gente demonstrou o teorema de recursão, só que quando eu pedi para vocês falar, ok, qual é o meu conjunto aqui mesmo que estou aplicando o teorema de recursão, não é os naturais, certo? Porque o teorema da recursão me permite concluir que existe exatamente uma função f de um certo sistema plano de naturais para um certo conjunto A. Se eu tenho um certo azinho para começar lá e tudo mais. Essa foi o enunciado do teorema de recursão. E eu falei, como que eu vou justificar isso? Isso não é imediato. Alguém pensou como justificar essa? Qual o problema aqui? Ela é do n quadrado para o n. Pois é, e eu não tenho um teorema de recursão para n quadrado. Você pode descodificar o negócio. Perfeita resposta é uma chave para demonstrar um teorema de recursão meio alterado, que permite ter parâmetros, e com esse justificar isso, ou diretamente usando isso, observar que na verdade eu posso considerar a soma como uma função de n para n? Para n, exatamente, onde aqui é um implícito assim. Então, nesse caso, o meu conjunto A vai ser isso. Faz sentido? Ok. Faz sentido ver os detalhes também para entender bem como funciona a recursão. Não seria 100% necessário para a nossa disciplina. Eu sei que isso para muitos de vocês significa de jeito nenhum vou olhar isso, mas é uma das coisas legais e importantes para entender bem a recursão no coração. Ok. Ficou outra coisa que estava devendo desse assunto de naturais. Ficou uma coisa que a gente estava devendo, que na verdade nesse caso eu quero ficar até o ZDF6 aqui.
Porque eu tinha afirmado que aqui dentro tem como definir o operador do power-set finito. E o desafio lá foi como descrever, porque é óbvio que a gente vai querer usar o ZF4, o separation, e falar que, olha, o power-set finito vai ser todos que pertencem já no power-set, tais que são finitos. E o desafio aqui foi descrever essa ideia de ser finito, ou ser infinito, porque se conseguir uma, a outra vai ser a negação. Aí, alguém tem alguma ideia como poderíamos definir? Porque se eu trabalhar dentro até aqui, o ZF7, existe uma maneira trivial para descrever o que significa finito ou o que significa infinito. Qual seria essa ideia? O finito não tem objeção com aquela infinidade. Qual infinidade? Porque se eu falar que não tem, se eu falar que o x é finito, tá, vamos lá, vou escrever de uma forma mais. Se eu falar que isso quis dizer, essa é a fórmula qual existe. Porque, Existe F certo? De onde para onde? Do do x. conjunto, Sim. do X, A resposta é tudo do conjunto, certo? Sim. do X para aquele conjunto infinito. O i? O I, exato. Mas qual i? Não tem um i específico? Faz sentido falar os naturais que construímos. Eu já tenho os naturais. Mas um segundo, tal que é... Ah, não tem bissecção. Nossa, ok, é estranho. Talvez se tem uma objeção dos naturais, então serve também. Não, tua ideia foi meio maravilhosa, mas é difícil explicar porquê. Tu falou que vai ser finito se não tem bissecção entre ele e o seu sucessor. Eu não tinha pensado nisso, não. É isso que eu escutei, é maravilhoso, mas vamos supor que foi isso. Mas, um segundo. Vou tentar descrever o que significa infinito. O x é infinito se existe uma f de n para x, tal que a f é injetora. Aceitamos essa ideia como resposta boa para descrever o que significa infinito? Não? Se eu posso injetar os naturais lá, isso garanta que o x é infinito? Infinito, sim. E vice-versa, se é infinito, pelo menos vai ter um subconjunto contável, vamos dizer lá, vou ter uma maneira de escolher um cara, e depois um cara que eu não escolhi, um cara que eu não escolhi, se eu posso escolher assim. Fale. Um conjunto finito, se você pegar um subconjunto, sempre ele vai ser menor que Fala próprio, por favor. em um conjunto finito. Não. Não. Não estou falando fala propriamente. Fala a palavra próprio, porque você esqueceu de falar a palavra próprio. Fala de novo. Sim. Agora, de novo, pelo início, porque todo mundo perdeu. Fale. Aí então, Do início. somente nos conjuntos Do início. Começa toda a tua frase desde o início. Se você pegar um conjunto finito e um subconjunto próprio dele, o subconjunto próprio com certeza vai ser menor cardinalmente que o superconjunto. Muito boa ideia. É exatamente uma maneira de descrever o que significa finito, equivalentemente infinito, sem ter nenhum conjunto infinito garantido. Sem chegar no ZF7. Só nessas viagens de finito que um subconjunto poderia ter a mesma. Podemos falar que podemos então caracterizar que o x é infinito se um certo conjunto não é vazio, um certo conjunto de que mesmo? Se existe x0 subconjunto do x próprio do x tal que o x é com o número com x0. Faz sentido descrever isso como não é isso. Você falou que é finito, mas estou traduzindo isso no que significa infinito. Muito bem. Quem foi o primeiro que pensou nisso? Não foi Leo, foi Dedekind.
e a gente chama um conjunto de quinto infinito exatamente se satisfaz essa propriedade. E é muito interessante essa ideia, muito legal, porque conseguimos descrever a ideia de ser infinito sem ter nenhum conjunto infinito construído. Temos tudo isso, não estamos roubando lugar. Leo não está roubando lugar nenhum. Temos definido o que significa isso, o que significa subconjunto próprio, obviamente temos também e tudo mais. Ok, então podemos construir agora tranquilamente o parse infinito com até o ZF6, ok? Mas obviamente a gente não vai nos limitar no ZF6 porque queremos os naturais mesmo. Ok. Agora, no fim da aula, espero que vai dar tempo de discutir as duas coisas grandes que já a paciência de esperar alguém resolver acabou, que foi o problema dos casamentos infinitos e o problema do Aristos versus Lameno, sim. Bem, mas antes disso, vou atribuir mais um exercício muito importante para demonstrar, é o princípio da boa ordem. Talvez já aprendemos esse princípio em FMC1. O princípio da boa ordem está dizendo que a ordem tradicional dos naturais é boa. Mas preciso definir o que significa boa, talvez a gente já encontrou isso. O que é boa ordem? Ok, talvez não. Uma ordem é boa, uma ordem total vai ser chamada boa, se cada subconjunto não vazio tem um mínimo. Agora é muito fácil pensando nos naturais no meu coração, o que eu sei desde criança que são naturais, é muito fácil entender, perceber que a ordem é boa mesmo. No outro lado, os inteiros, a ordem deles não é boa. Qual seria um subconjunto que seria o meu testemunho que a ordem dos inteiros não é boa? Todos os inteiros, ou negativos, serve também, certo? Todos os inteiros é um conjunto que não é vazio, mas não tem menor elemento. Os naturais, obviamente, você não pode fazer isso. Se eu me restringir a apenas escolher entre os reais positivos, como posso demonstrar que a ordem dos reais não é boa? A ordem padrão, né? Eu poderia pegar o conjunto entre 0 e 1 no intervalo? Muito bem, esse é um conjunto aberto ou fechado? Aberto, fechado à direita, aberto à esquerda e fechado à direita? Podia ser? Pode ser, ou aberto nos dois, o importante é que na esquerda é aberto. Se eu pegar esse conjuntinho aqui, ele não é vazio, me dá um número aqui dentro. O próprio zero. Como? O próprio zero não está aqui dentro, me dá um número aqui dentro. 0,01. Ok, não gostei da tua representação, mas enfim. Ok, 1/2 é um número bem dentro aqui, certo? E ele não tem mínimo, certo? Concordamos todos. Então a ordem dos reais, a ordem padrão dos reais não é boa. Os racionais, a ordem dos racionais é boa? Qual um exemplo? Exatamente, o mesmo conjunto, se eu considerar apenas os racionais aqui, ele não é vazio. Mas ele sim vai ter uns buraquinhos, mas ele tem aquelas... Ainda não estou de cabeça. Ele é esse conjunto onde eu apaguei os irracionais, certo? E aqui ele está aberto aqui, então realmente não tem menor, não existe menor racional positivo, certo? Ok. Muito bem. Essa é a ordem padrão dos racionais. Pergunta, que a gente vai voltar nessa pergunta daqui a uns minutos. Eu consigo ordenar os racionais numa outra ordem que eu vou decidir? Não precisa respeitar operações, nada mais. Tenho o direito de falar, ei, o A vai ser menor de B se eu somente sei qualquer coisa que quero. Calma. Em tal forma que a ordem dos racionais vai acabar sendo boa. E se Leo é para responder ou para perguntar? Pode perguntar. É sobre isso ou não? Se qualquer conjunto desse não tem boa ordem. Como? Qualquer conjunto desse não tem boa ordem. Qualquer conjunto denso. Você está afirmando, está perguntando? Não entendi. Não entendi a pergunta. Se... Qualquer conjunto denso não tem boa ordem. Ok, muito boa pergunta. Porque parece aqui que tem um problema pelo fato da densidade. Para responder, é bom entender que ordem... o que, por exemplo, você está pensando que você já tem uma ordem, mas a pergunta é, se você considerar o conjunto que é, sem nada o que você sabe sobre ele, apenas os membros dele, esqueça a ordem que você tem na tua cabeça disso,
E a pergunta é se você consegue achar uma ordem que é boa, você decidindo se vai, qual vai ser essa ordem. Então, nesse momento, você não tem nem como falar se o que seria denso ou não. Faz sentido o que eu estou dizendo? Porque você não tem a ordem ainda. Você tem o direito de escolher qualquer ordem você quer. Faz sentido? Alguém consegue responder nessa pergunta? A dica é que é fácil. Fala. Eu pensei assim, de maneira de computação assim. Primeiro vocês veem a quantidade realmente, tipo, o quão grande é o número. Tipo, se for 1, se for 10, se for 100, quão grande é o número. Estou tentando entender, até computacionalmente, pensando como você falou, que nem sei o que isso significa, mas eu vou te dar um racional que é, ou até, vamos dizer, é sobre o que, sei lá, é um racional. Quão grande ele é? Ele é tão grande, não é? Então estou tentando entender o que significa. Essa coisa para os inteiros. A pergunta serve para os inteiros também. A pergunta é, será que você pode ordenar bem os inteiros? Será que você pode ordenar bem os racionais? Porque a gente já sabe que a ordem padrão deles não é boa, a ordem padrão deles não é boa. Mas agora você tem o direito de falar, esquecem quem foi antes de quem, esquecem a ordem que você sabe, eu vou decidir como vou ordenar vocês. E como você vai decidir, mas uma boa ordem precisa ser total. Como você vai comparar o 3 e o menos 3? Não desista, é fácil comparar o 3. Como? O menor é igual por naturais. Quem vai ser menor entre o menos 3 e o 3? Quem vai ser o menor? Ok, beleza. Então você decide. Nesse caso, eu acho que ele seria flexível a relação. Com 3 e menos 3. Se você vai passar o módulo no negócio. Não, mas tem que ter um menor para ser boa. Para ser boa ordem, qualquer conjunto tem que ser um mínimo, certo? Aí, mas minha pergunta é, faça uma escolha. Você vai favorecer os negativos ou os positivos ou até misturar as coisas, tá? Mas faz sentido escolher um. Então, nesse caso, como você ia definir isso formalmente? Você quer definir o estreitamento menor? Ok, se S é menor desse, não posso parar aqui porque deixo ainda a possibilidade de comparar o 3 com o menos 3. Qual a palavra mágica aqui? Ou, muito bem, ou. Ok. Módulo N igual ao módulo M. Pode usar o menor igual? Como você já contou para o menor aqui nesse caso, você já sabe que não vai ser menor quando você vai entrar aqui, vamos ver, mas eu posso. Escrevi só uma linha. Oh? Era a mesma coisa. Não, porque não podemos parar aqui. Aqui está errado se eu parar. Por quê? Porque, um segundo, porque o menos 3 vai acabar sendo menor de 3 e o 3 vai acabar sendo menor de menos 3. Então isso não vai ser uma ordem. Tem que ter um I. Oh? Tem que ter um I aí. Tem um I, certo? Exatamente isso aqui tem um I. Qual é assim? Mas isso aqui Ele é diferente dele. Um segundo, eu tenho um problema aqui, porque estou usando o mesmo símbolo. Um segundo, essa vai ser a ordem de Maurício e essa a ordem padrão. Então a ordem de Maurício necessita a ordem padrão nos naturais. Então, ou S são iguais, sim? e N é menor que M. E o N é menor de M nos naturais, certo? Não, padrão. Não me dúvida se podia usar essa ordem. Sim, claro que pode. Ok, um segundo. Não é módulo não? Onde? Embaixo? Aqui? Não. É porque, nesse caso, o N vai ser... a ideia é que o N vai ser negativo e ele vai ser positivo. Eu preciso ter isso para comparar. Se eu botar um módulo aqui, como você fazer igualdade é estritamente menor ao mesmo tempo. Dava para fazer, tipo, no lugar do N menor que M, botar, tipo, o módulo de N é diferente de M. Também. Aqui? Não, embaixo. No Aqui? lugar, embaixo. Aí. Tipo, N é diferente do módulo de N. Não, aqui, porque você precisa decidir quem vai ser o menor dos dois, certo? Então, tente, se botar assim, o menos 3 vai ser menor de 3, o 3 também de menos 3. Ok. Nesse caso, por exemplo, o menos 4 e 3. O menos- 4 seria maior que o 3. Exatamente. O 3 vai ser menor, Maurício, de menos 4, porque satisfez isso, certo? Ok, mas eu falei que temos toda a liberdade de ordenar de qualquer maneira, e isso com certeza é boa ordem. Qualquer conjunto que eu vou pegar,
eu sei que os módulos já são naturais, eu posso pegar o menor deles. E se tem mais que um, eu vou pegar o negativo que vai ser. Conjunto com 3 menos 3, 4 menos 4. Nesse caso, 3. O 3, boa pergunta. 3 menos 3, 4 menos 4, é esse? Vai ser o menos 3. Com certeza não é nenhum dos dois, porque já tenho coisas com módulos menores. E entre os dois ganha o menos 3, porque... Ok? Exatamente, a ordem seria exatamente essa. O 0 é menor de menos 1, menor de 1. Pelo menos essa é a ordem de Maurício, ok? E serve, ela é boa, obviamente. Agora, espero que é muito fácil responder a pergunta dos racionais. É a mesma coisa que com denominador. É a mesma coisa mesmo. Não exatamente a mesma coisa. Mas a ideia é parecida. Por que é diferente de zero? Como? Mesma coisa, sendo que o que tem que ser diferente de zero. Tem que botar essa posição. Não. Eu não tenho a possibilidade do que ser zero, porque já é minha entrada, já é um racional, então não poderia ser zero. Não tenho problema com zero. O que eu sei sobre o que é nessa unidade aqui? Exatamente. E o que isso significa? Certo? Então, o que você pode escrever? Você pode escrever o que é nessa forma. Existe uma numeração do quê? E agora eu vou fazer o quê? Como vou ordenar todos os membros de que numa ordem boa? Nossa, não! Galera, isso, pronto. Vou ordenar eles a partir da numeração que eu vou escolher. A numeração quer dizer que botou todos numa lista. Então, para ver como eles ordenam, vou comparar os índices, praticamente. E os índices são os naturais. Quando fala da normalização, é para escolher o Q0 e o Q2. Não, esse trabalho a gente já fez, certo? Ok. A minha pergunta não foi como eu sei que é contável. A gente já respondeu isso, sabemos? Ok. Não. Então, nesse texto, a gente poderia ter só feito isso também. Exatamente. Mas o que a gente fez exatamente? Foi 0 menos 1, 1 menos 2, 2. E a gente... Ou seja, qualquer conjunto contável, obviamente, espero agora, ele é bem ordenável. Apenas mandando os naturais, consultando a ordem que você já tem nos naturais, que ela já é boa. E os reais? Com certeza o mesmo argumento não funciona, porque os reais não são contáveis. O conjunto não é contável, mas isso não quer dizer também que não existe. Apenas quer dizer que essa ideia não funciona, certo? Mas deve ser, espero, bastante contraintuitivo. A resposta pode ser que não tem. E deve aparecer bem mais razoável que nesse conjunto não tem como definir uma boa ordem. A ordem padrão que temos nos reais com certeza não é boa. E mesmo se você mexer, parece que pelo fato da quantidade dos membros que temos lá, não vamos conseguir achar uma boa ordem. Mas isso não é nem demonstração, nem votação, nem nada disso. Como? Pega os reais. Não Sim. tem, você já falou que não tem? Não falei que não tem. Nem que tem. Tá? Ok. Então, você poderia pegar os racionais dentro dos reais, segue a mesma ordem dos racionais, a que a gente escolheu, e se ele for racional, ele é maior que o real. Ele é? Maior que o... Racional. Isso. Você poderia começar então a falar, olha, todos os racionais eu vou considerar menores dos irracionais. Isso. Ok, mas o problema seria como que você vai comparar depois se os dois membros são racionais, certo? Que tem bastante problema porque parece que você se aliviou de um caso grande, mas pensando com cardinalidade, isso é nada em comparação com esse, certo? Ok. Você quiser incontável, eu acho. Porque transcendental é um número. Exatamente, mas o conjunto dos irracionais é um superconjunto próprio dos transcendentais. Sabemos que todos são transcendentais, com certeza são irracionais, mas tem irracionais que não são transcendentais. Exemplo padrão seria o raiz de 2, porque pode ser escrito x² menos 2, blá blá. Ok, eu falei coisa literalmente errada, mas vocês entenderam, espero. Ok. Então fica essa pergunta meio aberta de o que podemos fazer nos reais, mas
Eu acho que a próxima coisa que vale a pena ver agora seria esboçar as construções dos próximos números. Então, já ganhamos naturais, até duas versões, uma baseada em Zermelo e outra em von Neumann. E o próximo alvo seria os inteiros. A gente já viu uma ideia que pareceu meio ok? E eu quero ver uma outra ideia que vai ser também parecida de como a gente vai construir os racionais, e é muito mais no coração da nossa disciplina FC2, essas coisas que a gente tem visto especialmente na unidade 1.3. Então vamos lembrar certas coisas. O conjunto que eu vou usar para construir os inteiros, primeiramente preciso saber o que eu preciso dos inteiros. Antes de construir, implementar qualquer coisa, eu necessito uma especificação. Agora a especificação aqui dos naturais era a especificação de Peano, 5 axiomas para satisfazer, a gente conseguiu satisfazer. Não vou entrar em detalhes dos outros conjuntos que eu preciso, eu vou supor que vocês têm uma noção boa do que são os inteiros e do que são os racionais. Para começar a construção dos inteiros, eu vou definir um certo conjunto que vai ser os pares de naturais. Minha ideia é que eu quero representar qualquer inteiro I vai ser representado por um parzinho de naturais A, B, que a ideia é que a diferença A menos B vai acabar sendo esse I. Então, por exemplo, o inteiro 3 pode ser representado pelo 0,3, não importa a ordem que eu vou escolher, mas seria uma opção. Vocês preferem assim ou vocês preferem assim? Tanto faz. Qual parece? A esquerda? Então vai ser isso então mesmo, certo? O A menos B vai ser... ok, então não, galera, essa é melhor. Porque parece de 0 até 3, quanto tem? Tem 3. Então, de 3 até 0, tem menos 3. Tá ok? Então, nesse caso, preciso trocar isso ou não? É? Ok, vou confiar. B menos A. Agora, o problema que tenho é que não posso falar que esses são meus inteiros, é que um número tem várias representações. Por exemplo, o 3 poderia ser também escrito como não menos. Aqui só tem 5, não, é 2, 5. A gente trocou a ideia, certo? É de 2 até 5, tem 3. E agora a pergunta é, como vamos livrar desse problema? Calma, antes de dar a resposta. Na primeira ideia de representar os inteiros, a gente pegou, vamos escolher uma coisa para representar se ele é maior ou igual a 0 ou se ele é negativo. E a segunda parte vai representar o módulo. E a gente acabou tendo uma coisa meio estranha, temos 2 zeros assim, sei lá, ok. Mas, aqui, mesmo que pareça que tenho bem mais conflitos, realmente tenho, eu posso tratar e matar todos esses conflitos de uma maneira bem mais elegante, sincronizada, e todos os conflitos são equivalentemente distribuídos dentro dos meus números. Os outros tinham uma coisa, todo mundo está lindo e o 0 está feio. Aqui, pelo menos, todo mundo está feio. É muito feio. Tem muitas representações. Maurício, qual foi a ideia? Perfeito. Talvez o Maurício roubou porque eu falei 1.3, mas creio que não. E qual seria? Quero uma relação de equivalência que vai equivalizar? Equivaler? Não. Ok. Equivalizar, então. E todos esses caras aqui, certo? Então, preciso definir o que significa uma relação de equivalência. Parêntese, eu sei o que significa relação de equivalência dentro onde eu trabalho, porque eu sei o que significa relação, e eu posso definir apenas reflexiva, simétrica, transitiva, com as coisas que a gente sabe apenas as fórmulas que a gente usou já. Então não tenho nada, não estou roubando, eu estou ainda na mesma teoria lá. Então o AB seria equivalente ao CD, se somente se o quê? Podemos cobrar Maurício só, mas eu queria cobrar todo mundo para pensar e queria ver mãos e não respostas gritadas. A gente quer equivalente, por exemplo, todo mundo que dá 3. Sim, todo mundo que dá a mesma, não 3 especificamente, certo? Porque para 3 seria fácil, certo? Eu usei 3 só para entender. Ok, sim. Então eu quero equivaler todos esses, tem mais uma mão. Vamos pensar um pouco mais, vou dar mais uns segundos, calma. Tenho já 3 aqui.
Você quer aqui escrever algo que vai ser satisfeito se é somente se eles que apresentam o mesmo número inteiro. Douglas, B menos A igual a C menos D. quem concorda? D menos C. É assim? Eu tenho um problema. Quem vai achar qual é o problema com isso? Que é muito fácil de corrigir. Mas tem um problema porque os três iam falar a mesma coisa? Não. O que você vai falar? Eu ia falar C menos A igual a D menos B. Tem o mesmo problema. A gente não sabe quem é o menos? Sim, obrigado. O que é esse menos aqui? Não existe essa operação de diferença. Uma ideia, então, o que eu estou tentando fazer aqui é falar, olha, os inteiros vão ser os naturais se eu permitir subtrair. Essa é a ideia. Maurício? Então seria B mais C igual a... Pois é. Posso roubar, entre aspas, sem roubar. B mais C igual A mais D, confiamos? Que é a mesma coisa? Ok, e essa coisa eu posso falar porque eu defini o que significa maisinho. Esses caras todos são naturais, eu posso somá-los. Okay? Então, essa é a minha relação de equivalência. Eu quero construir os inteiros. Quais são os meus inteiros? Todos naturais. Temos naturais complemento com zero. Que? Calma. Todos naturais unidos com... Um segundo. É importante entender algo que foi mentira todas as vezes que vocês escutaram isso na vida, inclusive por mim. Pensamos nessa ideia, certo? Sim? Não. Não. Tá? Vamos dizer que temos um taipero considerar que cada natural é um inteiro. Na mesma precisamos fazer um certo tipo de casting aqui. Isso, o que mais estritamente o que acontece é que eu posso embutir esse cara aqui dentro. O que significa isso? Que existe uma injecção aqui dentro. Então, dentro dos inteiros, eu posso achar um subconjunto deles que vai ser isomorfo com os naturais. Por que eu estou falando isso? Porque isso libera os implementadores, que agora a gente tem esse papel, para escolher uma implementação que não necessariamente... Isso não faz parte da minha especificação. Ou seja, o natural zero, o zero nat, acabou sendo o vazio. O zero dos inteiros, desculpa, acabou sendo definido. O zero dos inteiros não tem a obrigação de ser o mesmo zero. E em geral não vai ser. E com a implementação que a gente vai fazer, não vai ser. Alguém pode falar, mas espera aí, eu sei que os naturais são subconjunto, beleza? Vai existir dentro dos inteiros, vai existir um subconjunto que você pode pensar que eles vão ser os naturais. Ou seja, os naturais podem ser injetados, embutidos, não sei qual a palavra certa, dentro dos inteiros. Faz sentido isso? É exatamente o que acontece nas linguagens de programação, onde o int 5 não é a mesma coisa do float 5.0, certo? Mas você pode embutir, questão de tamanho não me importa agora, mas você pode embutir os ints nos floats, pela maneira óbvia. Qual foi a treta? Então, no caso, não é que isso está errado, mas é só como se fosse uma ideia ruim. Isso aqui? Não faz parte da minha especificação, então agora que eu quero implementar os inteiros, não faz sentido me preocupar em satisfazer isso. Isso não tenho essa obrigação. Posso implementar os inteiros do zero de outra maneira, certo? Mas, com certeza, essa coisa vai ter que ser satisfeita. A minha implementação de naturais vai ser embutível dentro da minha implementação dos inteiros, mas não necessariamente essa injecção aqui não vai ser necessariamente a inclusão. Certo? Ok. Até agora eu pensava que essa seria a inclusão. Não é necessariamente a inclusão. No mesmo sentido que para embutir os ints nos floats, não é inclusão, porque o 5 não é um float. 5.0 é um float. Então, para lembrar onde a gente está, a gente já pensou quais vão ser os nossos inteiros, vamos ver aqui, só que não exatamente assim, nem esse é um inteiro, nem esse é um inteiro. Como posso construir agora os inteiros a partir desse trabalho? De forma formal? Sim. Ou até, com palavras de rua, podemos começar aí. Preciso fazer tudo formalmente dentro da minha teoria, certo? A gente definiu
Sim? Seria a inclusão não pode dar uma subtração? Não, peraí. A relação é essa aqui. A subtração é uma operação. Certo. Essa é uma relação. A gente definiu o que isso significa. Significa, vou escrever isso na mesma linha, que B mais C é igual a mais D. Foi esse truque bom que a gente pensou aqui. E, então, eu sei quanto dois parzinhos são equivalentes. Mas não posso permitir todos esses parzinhos ser meus inteiros, porque vai acabar tendo lixo. Vou ter dois caras diferentes no segundo. Vou acabar tendo, se eu falar que esse cara é o 3, e esse cara também é o 3, vou acabar tendo que 3 é diferente do 3. Realmente é ruim. Porque eu espero que a gente lembre que quando a gente implementa coisas, a igualdade tem que acabar sendo a igualdade dos conjuntos. Então, esses são tuplas, tem que acabar sendo a igualdade das tuplas. E essas duas coisas não são iguais. Então, essas duas coisas não vão acabar sendo iguais, e isso é um problema. Nesse caso, se eu quiser construir, eu poderia usar o set view derivado? Não. E talvez depois tentar chegar... Ah, sim, sim, você poderia fazer isso. Você vai dar raiva agora um segundo, eu vou falar por quê. Porque você vai reinventar algo que a gente conhece, mas eu vou aceitar. Fale. É o conjuntos naturais. Peraí, eu faço set builder ou não? Sim. Ok? O conjunto de todos, então, teus inteiros vão ser... O conjunto dos xizinhos, tais que... existe um natural... Um ou dois? Sim. que x e n Continua. é equivalente ao 0,0. Isso? Está errado. Tá, mesmo. Ok. Maurício? Os inteiros seriam as classes de equivalência dessa relação. Ótimo. Ok. Vamos ver. Tenho todos esses caras aqui que são equivalentes. Tenho também, sei lá, o 10, 13, por aí vai. E aqui tenho outros que correspondem, sei lá, no 2. Tenho o 0,2, tenho um 3, tenho 80, ou 810, sei lá. Graças a essa relação de equivalência, ela particiona todo o meu conjunto de parzinhos em classes de equivalência. Então, quem vai ser o meu 3? Toda essa coisa. Esse vai ser meu inteiro 3. E quem vai ser o meu 2? Toda essa coisa. Faz sentido? E o que basta definir agora é a mesma coisa que a gente fez. Então, o conjunto vai ser esse. O Z vai ser o N cross N dividido por essa relação de equivalência. Agora, a gente não discutiu o que são as classes de equivalência dentro da teoria de conjuntos, mas isso é muito fácil de entender. Inclusive, a gente tinha falado o que seria o conjunto quociente e o que seria um quociente, que espero que lembramos que naquela unidade 1.3, às vezes, o quociente mais legal não era o conjunto quociente. Por exemplo, se eu pegar a gente aqui e falar relação de equivalência se a gente nasceu na mesma cidade, o mais informativo quociente que tem não é literalmente o conjunto quociente, que tem os grupinhos das pessoas que nasceram na mesma cidade, mas seria o conjunto da cidade, certo? E esse é um quociente, e cada relação de equivalência vai ter vários infinitos em geral, quocientes. Um deles é o conjunto quociente. Eu posso definir ele para ser o conjunto quociente, eu posso escolher um outro, sei lá o quê. Podemos apresentar um número que a gente conhece no high-level como negativo, é só flipar o conjunto. Pois então, agora a ideia seria, obviamente, eu falei que não temos a especificação na mão, mas nosso usuário vai querer ter como somar, como subtrair agora, como multiplicar, como pegar um negativo. Agora a operação de negativo, por exemplo, é muito fácil. É só achar a distância dele para o zero. Se eu tiver um 3, por exemplo, a distância do 3 até Como você vai descrever a distância com a implementação que temos? Calma, e também esse também não serve, porque o que Tirone quer falar é que eu vou definir S para ser o... Pois está quase lá, mas tem um problema. Qual é o problema? Exatamente, você está aplicando o argumento numa coisa que não é inteiro. Essa coisa sozinha não é inteiro. Seria o conjunto de todos os parzinhos flipados. Nossa, isso serve. Você poderia flipar todas.
Supondo que você recebeu uma classe de equivalência, você sabe que se você flipar todos, ela vai acabar sendo uma classe de equivalência também. Isso é uma coisa que você precisa demonstrar. Ou você poderia falar, vou escolher um qualquer, flipar ele e retornar o conjunto de equivalência dele. Também serve. Nesse caso, você precisa demonstrar, no outro caso também, que a tua escolha não faz diferença. Ou seja, se você escolher o 0,3 e aplicar essa regra, você vai acabar no 3,0 e ele vai te dar uma classe de equivalência. Se teu amigo escolher o 10,13, É só substituir o 0 pelo 3. vai pegar esse. E o que você precisa demonstrar aqui é que essa classe de equivalência, na verdade, é a mesma com a outra. Certo? Mas isso é fácil ver. Oi. Então, nesses racionais ia ser muito fácil. Isso aí. Pois é, calma. Por isso a gente está fazendo todo esse trabalho aqui, porque o trabalho dos racionais vai ser bem parecido. Ok? Agora, o próximo vai dar um pouco mais de trabalho para construir os reais. Então, deixa os outros detalhes, como vocês vão definir a soma. A soma, imagina que vai ser somar pointwise. Parece dar certo. Mas fazer a mesma ideia, escolher dois representantes, somar ponto por ponto, e essa vai dar certo isso? Se não dá certo, vai ser simples para achar uma coisa que não vai dar certo, que vai dar certo. A multiplicação também você precisa definir de uma certa maneira que vai dar certo, mas enfim, esses detalhes não são importantes para a gente agora. O importante foi entender como a gente resolveu o problema de vários representantes. A gente conseguiu descrever o que é mais ou menos a mesma coisa, e depois formalizou esse mais ou menos uma coisa para identificar todos eles e usar como representantes. E com certeza não temos isso, porque o zero de inteiros é quem? De literalmente, quero low level, agora quero entrar no machine code mesmo. Qual conjunto é esse? Perfeito. Tais que? Perfeito. E o zero dos naturais é? O vazio, com certeza. Não, o mesmo conjunto. E aqui, na verdade, eu falei que quero ver até o machine code completamente. Isso nem o machine code. A ideia é que eu sei como representar isso como conjunto e eu sei onde ele pertence. Ele pertence no n cross n. Ok? Mas não quero cobrar qual conjunto é esse, porque quero ficar agnóstico no par que a gente escolheu para representar tuplas. A gente viu uma implementação, Kuratowski. Tem várias outras nos exercícios para vocês demonstrar que servem ou que não servem. Bem, então, estamos aqui, check, temos os inteiros. De novo, sobre os meus racionais, eu não vou pensar, para nenhum deles, vou pensar que tem a obrigação de ser subconjunto do outro. Cada um vai ter que ser imbutível no próximo. Ok? E os reais imbutíveis também nos complexos, mas não tenho a obrigação de ser essas injecções. Por isso, na verdade, eu tinha falado que no início que a gente usa isso para inclusão, mas pouco, meio que a gente fala informalmente, ok, não é subconjunto, mas é a mesma coisa. Eu posso pensar esse cara como nomes de um certo subconjunto lá. Então, mesmo se não é inclusão, literalmente, é como se fosse uma inclusão. Qualquer injecção parece ser um embutimento, como se fosse uma inclusão mesmo. Ok. Então, ideias para os racionais. Qual a ideia? Pois é, ok, muito bem. Então, meus racionais vão acabar... Vamos lá. O 1 sobre 2, eu vou ver ele como... Não. A representação formal dele, uma representação formal dele. Exatamente. No início eu vou pensar assim, depois vou perceber que essa coisa é exatamente a mesma com essa e com essa, certo? E por aí vai. Então agora preciso descrever ou inventar uma relação de equivalência, exatamente essa. Leo? Fale. O AD, A vezes D ser igual a B vezes C. Exatamente, mas antes de fazer isso, eu preciso falar onde que pertencem os parzinhos. Onde que pertencem os parzinhos? Agora nós somos... Poderia pegar os inteiros menos zero aqui, mas poderia pegar também os naturais sem o zero. Tanto faz, né? Porque nesse caso vou me livrar logo dos menos 1, menos 2, por exemplo, certo? Os negativos vão pegar apenas um dos dois, ok? Mas a relação de equivalência que vocês iam falar ia acabar cuidando mesmo se escolher aqui os
o próprio Z, mas é importante tirar o zero, certo? Porque o 3,0 não vai ser um racional. E então, vamos lá ver como vocês definiram o AB equivalente do CD, assim, somente assim. Qual a definição? A vezes D igual B. Eu vou confiar, esse é o xizinho que o Maurício fez com as mãos dele. Muito bem. E qual vai ser o meu conjunto de racionais mesmo? Muito bem, vou pegar esse cara aqui, vou falar ok, vou dividir por essa relação e isso vai me dar um novo conjunto, certo? Ok. E esses vão ser meus racionais. Eu basta agora fazer o quê? Definir as operações que eu preciso. Uma operação que eu não tinha antes, que agora tenho, é a multiplicação tinha nos inteiros, o inverso, certo? A multiplicação seria fácil se eu tenho os inversos, o x dividido, sei lá, por y seria o x vezes y menos 1. Então basta definir o que significa inverso e acho que isso também é tanto óbvio como o negativo. Como vai ser o inverso aqui? Flipar de novo, certo? Só que isso é uma coincidência da nossa implementação. E você não flipa literalmente, você escolhe um representante, flipa e depois pega a relação de equivalência de novo. Muito bem. Então, muito trabalho deu para conseguir os naturais, esse é o meu normal. Fácil os inteiros. Se a gente implementar os inteiros com essa ideia, fácil os racionais também, senão a gente teria um certo desafio. E agora chegam os reais, e os reais não é fácil. E a gente discutiu outra vez com Karine a ideia de como implementar os complexos se eu conseguir os reais de novo. Então, nesse caso também eu ia precisar definir as operações aqui, mas isso não me importa. Então, o desafio é como eu vou definir os reais. E tenho os racionais, e essa é uma coisa boa. Agora preciso... Existem duas maneiras de padrão de definir construir os reais. A primeira coisa para fazer é entender o que são os reais. E a gente deu uma aula inteira sobre os reais. Eu dei uma aula inteira sobre os reais. A gente viu os axiomas dos reais. O que são os reais? Alguém lembra? Como? Um corpo ordenado completo, certo? A gente até demonstrou, ou talvez não demonstrou, mas deixei esses detalhes, que se existe só tem um. Então, meu objetivo, sendo implementador agora, é construir qualquer corpo ordenado completo. E esse completo, alguém lembra o que significa? Que ele tem todas as operacionais, Todos o quê? todas as regras, a estrutura completa. O que significa isso? Calma. Uma das duas serve. Qualquer conjunto não vazio que tem upper bound, tem um least upper bound. Se você tem um conjunto aqui que você sabe que tem um upper bound, garanta que existe um menor upper bound, chamado lub, ou sup, ou join, ou não, esse seria o maior lower bound. Esse seria o greatest lower bound, ou também chamado infimum, também chamado assim, ou sei lá o quê. Aqui seria join, outro nome, meet. Como eu falei, aquela aula tem vários nomes, a gente vai voltar em tudo isso na unidade 3.3, daqui na próxima aula já. Então, completo quer dizer que cada conjunto A, que não é vazio, esse A, que não é vazio, e ele é bounded above. Acho que em português isso é limitado por cima, mas não tenho absoluta certeza. Bounded above. Vou escrever em inglês, talvez. Alguém sabe dizer se essa coisa é essa? Limitado é superiormente, eu acho que é assim, não por cima. Como tu falou que acho que fica melhor? Nivelado acho que não é. Sobre o limitado eu tenho quase certeza, e eu não gosto da palavra limitado nesse caso, porque é muito perto da palavra limite. Em inglês eu gosto do fato que o limite e o bound de palavras muito diferentes. Como? Não, mas você está pensando em português que vale. A ideia é pensar na literatura de português, se eles escolheram nivelar e eles escolheram limitado para isso, eu não tenho certeza sobre por cima ou inferiormente, superiormente assim. Então, se a gente estava discutindo como seria legal chamar isso, provavelmente nivelado seria melhor, mesmo que não entendo bem
nesse contexto, mas enfim, não importa. Bem, então completude quis dizer isso, que cada coisa possui supremo. Existe uma outra maneira de ver o que significa completude. A gente definiu, e agora vou entrar num assunto meio auxiliar, não fiquem com medo, isso não seria cair na prova, mas vamos ver algo talvez interessante. A gente definiu quando é que uma sequência converge num limite. Alguém lembra? Ok, quando eu vou falar que AN converge num certo L, isso quis dizer o quê? Uma sequência de reais, ok? E o L é R$1. E a pergunta é o que significa que uma sequência converge num número L. Fala? Não? Não. Que a partir de qualquer número, Ok. Essa parte. a partir de qualquer número, todos os números vão... Então, como começa a minha fórmula aqui? Existe. Não. Alguém? Fala todo epsilon, ok? Para qualquer desafio que tenho que eles têm que ficar perto do L, existe o quê? Existe uma elisão, vamos dizer, uma elisão natural. Então, o quê? Muito bem. Ou menor ou igual, tanto faz, aqui não importa. O que acontece? Muito bem. O ANzinho e o L são epsilon perto. Muito bem. Fiquei feliz agora. Ok. Isso que significa que a sequência converge no L. Mas, por exemplo, se eu pegar os reais, apenas esses reais aqui, os positivos, e eu pegar essa sequência aqui, o que acontece com ela? Ela converge... Não tenho zero. Tirei. Não existe. Só tenho zero até... Ela converge em algum... Ela tem algum limite? Converge em algum real? Em algum membro aqui? Só não tem nada mais. Joguei tudo o resto fora. Meu espaço do universo é esse agora. Essa mesma sequência. Eu não mudei a sequência, não mudei o que significa perto. Perto quis dizer... Epsilon perto quis dizer ainda que o x menos y é menor de epsilon. A ideia da distância, então, não mudou. Então, a pergunta é se eu posso falar que essa sequência agora converge em algum L. Eu deixei para vocês demonstrar que é um exercício bom para FMC2, que se uma sequência converge em um L e um L', eles têm que ser iguais. A mesma sequência não pode converger em dois. Então, como essa coisa aqui convergia... Ok? Obrigado. Antigamente no zero, e agora tirei o zero, eu sei que ela não converge em lugar nenhum. Ok? Mas a própria sequência vai falar para mim, ei, não é minha culpa, eu comporto bem, parece que eu quero converger em algo, só que eles tiraram esse algo de mim. Então, converger ou não depende apenas da sequência, depende também no quais pontos você tem no seu espaço. Agora, podemos dar uma definição que é independente dos pontos do espaço, ela vai olhar apenas na sequência, sem saber qual é o espaço, e vai dizer se ela quer converger ou não. Tá? Essa vai ser a ideia. E chamamos isso de Cauchy. Cauchy. Fala. É parecido com quando uma divisão dessa tendia a zero, o limite tendia ao infinito. Então, o limite era infinito. A gente pensava assim: 1 sobre n com n tendendo a zero, o limite era infinito. Nesse caso, a gente poderia dizer que é parecido com isso, porque o infinito esse limite não tem? Peraí. Eu estou perguntando qual seria o limite dessa, certo? O limite dessa seria... A sequência aqui seria... Ok, obviamente não vou pegar o zero, porque vou ter problema. Eu posso resolver assim, ou começar com n a partir do 1, ok? Mas o primeiro valor aqui vai ser 1. O segundo vai ser 1 sobre 2. 1 sobre 3. 1 sobre 4. De jeito nenhum essa vai para o infinito. Você está pensando, acho, em limites de funções de reais para reais, não de sequências, onde você pensa que trocando um número para 1 sobre L, você troca o limite, vai, se estava indo para 0, vai para infinito, ou vice-versa, isso? Não. São coisas distintas. Sim, não é tão diferente, porque a ideia de limite de reais, de funções de reais para reais, é baseada nessa.
mas não é o que está acontecendo aqui. Então, o que eu quero definir, galera, é como vou descrever que uma sequência quer converger em algo, então se ela não tem o limite, não é culpa dela. Isso quer dizer que uma sequência é Cauchy, e a definição vai começar da mesma maneira para todo epsilon positivo. O que eu quero descrever é que, vou ter que continuar da mesma maneira, existe um certo ponto na minha sequência, tal que a partir desse ponto, não é que todos ficam perto do L, porque talvez esse L não faz parte, não tenho acesso mais no L, Vai ter alguém. não de alguém perto entre si. Então aqui vou precisar dois caras. Existe um N tal que para todo N, M maior de N, quem são o epsilon perto agora? O AN e o AM. Então nesse caso, a sequência que eu tinha satisfaz isso. Para qualquer coisa que eu vou pensar, qualquer desafio epsilon, se eu aumentar muito o meu N, eu sei que todos esses caras lá a partir dele vão ser perto entre si. Mas a gente acabou de observar que tem sequências Cauchy em certos espaços onde não tem limites. Por quê? Porque a gente tirou os limites. E uma ideia de construir os reais seria falar, peraí, o que acontece aqui? Então, um segundo. Uma ideia de descrever o que significa completo, diferente do supremo ínfimo que a gente viu, seria que cada sequência que quer converger, ela tem seu limite para converger. Não falta nenhum limitinho das Cauchy. E uma ideia de construir os reais seria pegar os racionais e falar, ei, tem sequências Cauchy que elas querem converger em algo, só que esse algo acaba sendo buraco. Então, bota lá um bichinho lá e vamos chamar esse cara o limite dessa sequência. Essa seria uma abordagem de construir os reais. E você pode, na verdade, completar, cada vez que você tem um espaço com certas propriedades, você pode completar lá, essencialmente, botando lá todos os limites das Cauchy que faltam. Essa seria o esboço de uma maneira de definir definir os reais, e isso é o que Cantor fez. Cantor definiu os reais a partir dos racionais, definindo o que você pode fazer é falar que, olha, se eu tenho duas sequências, ok? Eu posso ver a diferença de cada pontinho delas, e se essa diferença vai para o zero, eu quero considerar essas duas equivalentes. E depois você pode fazer de novo, equivalentes, pegar o quociente e vou chamar esse de real. Então, para Cantor, cada real é uma coleção de sequências Cauchy, ok? A outra maneira, completamente diferente, é graças ao Dedekind, que a gente já viu que existia uma rivalidade entre os dois em certos cantos e uma amizade em outros tempos, que ele definiu os reais de uma maneira mais simples, que não necessita saber de limites e sequências. A ideia de Dedekind foi, por exemplo, definir o raiz de 2 para ser todos os racionais antes do raiz de 2. Isso é chamado Dedekind cut. Existe também uma definição que fala que o Dedekind cut tem duas partes. Essa seria a parte A e a outra seria a parte B. Mas assim que você tem uma, a outra é implícita pela primeira, então a gente pode identificar Então, em certos livros vão achar que o raiz de 2 é o parzinho AB. Esse é AB. Aqui também só tem racionais. Em certos outros livros vocês vão falar que o raiz de 2 é definido para ser o próprio A. Não faz diferença nenhuma. Agora você precisa formalmente definir o que é um Dedekind cut. Vai ser um conjunto que precisa ser downward closed ou unclosed. Quem quer falar para mim o que significa que um conjunto é baixamente, sei lá, fechado? Fechado... Não seria limitado, essa é outra ideia. Talvez... Não gostei disso. Eu quero existe alguma palavra que dá essa ideia de word, downward? Para baixo. Como? Para baixo. Queria tipo baixamente ou cimamente.
Não tem esse, não é? Ok. Tá. Downwards, entendemos? Fechado, descendo. Talvez. Enfim. O que significaria isso? Ideias? Quanto que eu vou chamar o A? O A é downwards closed, sim, somente sim. E isso já faz parte do conteúdo 3.3. A gente viu vários pontinhos do 3.3, por isso eu vou correr demais na próxima aula, porque a gente já encontrou muitas ideias, supremo, infimum, downwards closed agora. Fácil imaginar isso pela palavra, não? Essa coisa, o A vai acabar sendo downwards closed. Não? Esse fechado quis dizer? Esse conjunto, x é menor que o A. Qual A? Aqui o A maiúsculo é um... Nesse caso seria o raiz de 2. Calma, eu quero dar essa definição assim que eu tenho qualquer conjunto ordenado. Então, se eu tenho um P e tenho uma ordem, eu posso definir que A é um subconjunto de P. Eu quero definir o que significa que ele é fechado. Moisés? Como? A função? Qual função? Calma, esqueça funções. Eu tenho um conjunto e um subconjunto dele, e eu tenho uma ordem, não tenho nenhuma função. Não. Por exemplo, esse conjuntinho aqui, o 0, 1, também não tem mínimo, mas ele não é downwards closed. Ok, downwards closed quer dizer que se ele tem um cara, ele tem todos os menores dele também. Ou seja, descendo, você não tem como sair. Essa é a ideia. Como posso descrever isso formalmente? Bora lá. Conjunto 2, calma, isso, que tipo de coisa é isso? Ok, então eu quero uma proposição. Para todo Azinho no A. Não. Existe um Bzinho do A. Não. O conjunto dos azinhos menores, o conjunto dos alinhas menores que A é subconjunto do A. Ok, ou seja, para todo a linha menor ou igual de A, a linha pertence no Azão. Faz sentido? Qualquer bichinho que você vai pegar no A, e qualquer menor dele, ele continua sendo no A. Então, esse conjunto que eu peguei, com certeza é downwards closed, certo? Porque só tenho reais. Alguém poderia falar, ei, faltou esse cara aqui, que é menor desse, mas na verdade esse cara nem existe aqui, porque só tem os racionais. Ok, uma das questões que temos seria essa. A pergunta seria, como vou definir, como falei, eu vou dar apenas uma esboço, espero que entendamos mais ou menos como funciona o que seria o Dedekind-Kat. Posso descrever isso também sem ter um raiz de 2, a gente já viu isso, esse seria todos os xinhos, todos os xinhos racionais, tais que o x² é menor de 2, unido com todos os negativos, todos os xinhos racionais tais que o x menor ou igual de 0, tá? Eu preciso disso também porque senão eu ia parar até o 0, porque até o menos raiz de 2. Faz sentido o que eu estou dizendo? Se eu pegar apenas isso, quais números são que satisfazem isso? Apenas esses. Certo? Mas eu quero, a partir do raiz todos, então preciso unir com todos os negativos lá. Esses vão entrar 2 vezes, mas é conjunto, e não tem quantas vezes que entra algo em conjunto. Ok. Oi. Desse jeito, parece que a gente precisa conhecer quais são os irracionais para mostrar como é que eles são representados. Os racionais? Irracionais. E, tipo, eu sei que o raiz de 2 é um irracional, então eu estou mostrando como é que... Entendo. Olha, mas eu não vou falar, não vou pegar a coleção de todos esses caras onde aqui eu vou precisar de uma formulinha estranha. Eu vou descrever melhor, que talvez, não quero entrar nesse detalhe, tem como descrever melhor o que significa Dedekind-Kat, sem usar nada disso. Uma das questões seria que é downwards closed, e falar que, olha, vou pegar a coleção de todos os Dedekind-Kats. Onde que eles moram, um Dedekind-Kat C, com certeza é o subconjunto dos
Não tenho reais. Racionais. Os racionais. Então, com certeza, ele pertence no power deles. É Dedekind-Kat. Então, o desafio agora é apenas descrever o que significa Dedekind-Kat. E Dedekind-Kat seria se ele é downwards closed e se satisfaz mais umas duas coisas. Posso ver quais são, ou podemos tentar descobrir essas, ou podemos ignorar essa parte. O que vocês querem? Já entramos num assunto auxiliar, de um assunto auxiliar. Não é necessário ver isso, mas se alguém quer tentar ver isso, é um exercício bom. Tentar ver o que mais preciso para chamar uma coisa de Dedekind-Kat. Ideias. Podemos gastar uns 2 minutos para descobrir algo legal. Por exemplo, eu preciso proibir, se eu falar apenas downwards closed, todos os reais vão acabar sendo um Dedekind-Kat, isso é ruim. Então, uma coisa mais que eu quero seria que vá diferente. Então, vamos lá. Se é Dedekind-Kat, se é somente se, definição. Se é downwards closed. E, que mais? O se não é vazio. E que mais? Você não é o quê? Que mais? Deveria ter começado, na verdade, com você é subconjunto dos racionais. Se é somente sim. Você é subconjunto dos racionais. Você é downwards closed. Você não é vazio. Você não é tudo. Como? Se é subconjunto próprio dos racionais, eliminaria essa outra condição. Dizem que ele tem Estou perguntando. Um segundo, não, eu preciso das duas, não preciso? Está falando que uma das duas é redundante ou não? Acho que a primeira e a outra são iguais. Se é subconjunto próprio dos racionais. Poderia botar próprio aqui, certo? Mas eu preferia fazer mais arrumadinha. É um subconjunto, tá o quê? Isso. Dizem que ele tem uma confusão, é redundante? Como? Se Se ele tem uma bounded por cima, eu acho que isso que seria redundante. Sim, se ele é... Sim. Pode ser que a gente não tenha nada mais. Vamos pensar um minutinho sobre isso, todos. A pergunta é se essa ideia realmente descreve toda essa coisa. Porque se eu conseguir fazer isso, vou satisfazer Bianca, que falou, peraí, você não tem como fazer isso, beleza? Mas eu quero apenas falar que cada Dedekind vai acabar sendo um racional para mim. E depois preciso só falar quais vão ser as operações que eu vou ter. O upper bound não pode ser racional nesse caso. O upper bound aqui? Não pode ser racional nesse caso. Até que pode, por exemplo, por quê? Porque eu quero representar o 2 também. Aí o 2, qual vai ser o Dedekind que vai representar o 2? Vai ser todos os bichinhos. Vamos dizer que esse aqui cara foi com esse cara mesmo foi o 2, vai ser não tem máximo. Obrigado. Ok. Eu preciso falar que ele não tem máximo, porque o 2 vai ser representado por o conjunto que tem buraco aqui, de todos os números menores de 2. Por que eu preciso disso? Se não tivesse isso, eu teria tanto esse conjunto aqui, quanto esse conjunto aqui, representaria praticamente o mesmo conjunto. Como? Vai ser sempre aberto. Então aqui posso falar aqui que o C não possui. Está certo? Possui máximo. E agora vou roubar e ver se eu esqueci alguma coisa, mas acho que não esqueci nada. Pode falar? Porque não é limitante superior. Por que o quê? Porque não é limitante superior. Não possui limitante superior. Porque possui, esse é um limitado. Esse Dedekind tem o 3 como o 4 como... Faz sentido? Como?
próprio 2 também, inclusive ele é ok. Ok, não possui máximo, aqui está escrito de uma maneira diferente. Para todo Czinho no C, para todo... mas eu acho que é a mesma coisa. Para todo Xzinho no C, existe um Rzinho no C de novo, ainda que é maior, né? Sim, então é a mesma coisa. Existe um Rzinho no C, tal que o X é menor de R. Talvez possam descrever assim. Okay? E essas coisas, a ideia é falar, olha, agora eu tenho um conjunto que sei que todas as coisas que fazem isso estão dentro, eu posso de que é, então vou falar o que é. Os reais, vou definir eles para ser o conjunto de todos os Czinhos no parse dos racionais tais que C é um Dedekind-Kat. E agora falta falar quais vão ser demonstrar que essa coisa realmente é um corpo ordenado. Existe uma maneira que mistura também as duas abordagens de Cantor e de Dedekind para fazer eles em paz. Está no livro de Moscovakis de Teoria de Conjuntos, vale a pena dar uma olhada. Começa como a ideia de Cantor e a ideia depois é que descobre um certo quociente e o quociente que ele vai representar vai ser o próprio Dedekind-Kat. E a pergunta é, só para testar que a gente está entendendo mais ou menos o que está acontecendo, se eu tenho agora 2 reais alfa e beta, qual vai ser a soma do alfa e beta? Um outro real. Ok. Você quer definir isso? Imagine você escrever um programa e falar qual vai ser o f de x? Vai ser um int. Qual int? Pode ser o loop de alfa mais de 10. Como? Loop de alfa mais de 10. Calma, o loop é preciso definir, vamos dizer, porque eu vou precisar definir a ordem e tudo mais. Talvez faria mais sentido definir, primeiramente perguntar como vou definir o que significa que o alfa é menor ou igual de beta. Agora, é a ideia que você não pode olhar na implementação, precisa olhar na implementação. Aqui, as definições que você vai dar faz parte ainda da implementação. Você tem que falar, com minha implementação, onde cada real acaba sendo um Dedekind-Kat, eu vou definir que o alfa é menor de beta se é somente se o que é. Que tipo de coisa é esse alfa? Um conjunto. Especificamente é um Dedekind-Kat. E esse beta é um conjunto. E essa coisa aqui vai acabar sendo uma proposição, porque isso é uma proposição, e vai tratar o alfa e o beta como tua implementação, certo? A implementação de Dedekind nesse caso. Como vou definir isso? Existe um Bezerra. Então, muito mais fácil. Muito mais fácil. Como? A união, para qual das duas você está falando? De baixo, muito bem. Abaixo da união. Se eu unir essa coisa e essa coisa, vou acabar com o quê? Não, peraí. A união? Não, união. A união é o max. O max de A, B, beta é a união. Estamos aproximando. O menor de beta é... Muito bem. Isso seria apenas subconjunto contínuo. Próprio, porque aqui botei menor. Se eu botar menor igual, vai ser subconjunto aqui. E o máximo seria aqui. Vale a pena perguntar isso. Como? Não, o coproduto. O coproduto nem vai ser real nesse caso. Calma, mas se esse é um Dedekind-Kat, se eu introduzir coprodutos lá, duas coisas vão parar de ser Dedekind-Kat, vão ser parzinhos de um indicezinho aí e um Dedekind-Kat, vou ter um taipero lá. O alfa e o beta são conjuntos. Dedekind-Kats, inclusive, quero definir o Dedekind-Kat que vai acabar sendo o... Eu não defini ainda o supremo, então não... Como? O supremo aqui não me ajudaria. Peraí, não posso falar que o próprio alfa tem supremo, porque o supremo do alfa vai ser o próprio alfa. Certo? Para cada Dedekind-Kat ser o supremo é o real que ele representa. Então a ideia aqui é que a gente representa Dedekind-Kats. Por quê? Porque na verdade a gente representa supremos. A ideia de Cantor com Cauchy, galera, é importante entender isso. A ideia de Cantor, usando Cauchy, falou que
certas coisas querem converger em algo e falta esse algo, vou botar essas coisas para preencher os buracos. Ele pegou a ideia de Cauchy e completou o espaço botando esses limites que estão faltando. E Dedekind fez isso aqui. Ele pegou esses Dedekind cuts, vamos dizer, percebeu os buracos, ele falou, vou completar os buracos. Praticamente isso, com o supremo, vamos dizer. Mas ele pode definir cada real para ser representado por aquele conjunto cujo supremo vai acabar sendo o real que eu quero representar. Tá. E que tem muitos conjuntos, ele escolheu o mais extremo. Pega esse e todos os antes, vai ter o supremo. Qual vai ser o alfa mais beta então? Como vou descrever esse? Nesse caso aqui, quem é o raiz de 2 mais 2? Sei lá, esse cara aqui, certo? Que é chamado raiz de 2 mais 2. Raiz de 2 mais 2. Mas a pergunta é, como posso descrever o Dedekind cut dele se eu tenho o Dedekind cut dele e o Dedekind cut dele? Eu não sei pronunciar o cut porque eu sou grego, tá? Mas é A fechado, eu não tenho isso na minha boca. É muito fácil. Galera, o que eu quero descrever é o conjunto azul. Desculpa, o azul tem buraco aqui, certo? Quero descrever esse conjunto dados o conjunto vermelho e o conjunto preto, sim, que sem um preto é esse preto, tá? Muito bem, obrigado, Karine. Karine foi, né? Ok. Aqui vai ter, todos vocês vão tratar aqui. E agora a Karine observou muito bem que, basta você escrever, como vou escrever isso? Os conjuntos de todos A mais B, cuidado, isso é alfa e beta, certo? Isso é A mais B, tais que? Exatamente, A pertence no alfa e Bzinho pertence no beta. E ela não está roubando, porque parece que ela está definindo a soma usando a soma, mas qual a diferença? São somas diferentes. Essa soma que eu estou então definindo nos reais e essa soma que eu já defini nos racionais, ok? Perfeito, não vou cobrar as outras coisas, acho que a gente já viu bastante das implementações até os reais. Espero que somos impressionados pelo fato que apenas com esses axiomas aqui conseguimos definir toda a coisa que a gente conseguiu definir. Pironi? O raiz de 2 seria o beta, né? O raiz de 2 aqui. O raiz de 2 seria o alfa e não o A, por exemplo. Isso. O A não tem uma A. Para chegar aqui, esse azulzinho vai ser talvez a soma desse preto e desse vermelho, certo? Ok. Beleza. Ok. Agora, se eu tenho uma coleção de reais, qual vai ser o supremo dessa coleção para satisfazer até Leo que gostaria de usar suprema? Se eu tenho um subconjunto, última pergunta, prometo. Se eu tenho um subconjunto dos meus reais, que eu sei que ele não é vazio, então ele deve ter um supremo. Qual vai ser o supremo de A? O que vocês acham? Não máximo, porque talvez o A não tem máximo. Supremo é diferente de máximo. Cuidado, estamos usando nossa implementação, estamos definindo isso em termos da nossa implementação. Esse é o próprio A. O próprio? Não, calma. Não, peraí. Não pode ser o próprio A, porque aqui eu preciso retornar um conjunto, claro, e esse conjunto precisa representar um real. Pode ser, e aqui esse conjunto, o A, talvez não é um Dedekind cut, talvez não um real. Aqui temos esse problema estranho que, como tudo é conjunto, aí o Maurício tem essa cara estranha agora que estou entendendo. Por exemplo, o A poderia ser o conjunto de 0, raiz 2, menos 8. Essa coisa com certeza não é um Dedekind cut. Pode ser que o A acaba sendo o conjunto de todos os racionais intersetados, racionais menores de 0.
acontece que ele acaba sendo também um Dedekind. Ou seja, nas implementações acontece que você tem a mesma coisa, pode ser visto como uma coisa, como outra. Aquele exemplo que eu dei, talvez um arquivo acontece servir como MP3 e também servir como JPEG. Pode acontecer. Agora, essa coisa serve como conjunto de reais e também serve como conjunto como R$1. Porque acontece que é Dedekind. Essa coisa, não Dedekind, e em geral, não posso supor que o A vai ser um Dedekind. Eu sei que o A vai ser um conjunto de reais. Ou seja, conjunto de Dedekind, porque eu implementei reais como Dedekind aqui. Maurício? Então o Supremo seria um Dedekind. Vai ser um Dedekind? Em todos os elementos de A. Preciso descrever esse Dedekind de uma maneira mais simples, Moisés? Perfeito. União grande de A. Faz sentido? Você tem uma coleção de Dedekind, talvez infinita até, nenhum problema, pega a união grande dela, ela vai acabar sendo o que você quer como Supremo. E essa vez, como eu prometi, realmente vou parar aqui agora esse assunto. Ok. Bem, estamos convencidos que os axiomas de Zermelo, a teoria ZDF, serve para muita coisa. Chegou a hora de fazer a questão do Plicker. Para a questão do Plicker, preciso lembrar para vocês o que é o Continuum Hypothesis e o que é o Cardinal Comparability, o princípio da comparabilidade de cardinais. Alguém lembra para falar qual é cada um? Nenhum dos dois? Ninguém? Essas são as grandes questões na época antes de Zermelo. E uma ficou grande questão para um tempinho ainda mais. Vamos fazer a questão aqui do Plicker. Como? Russell, como? As duas questões grandes do Zermelo era o Russell e... Não, o Russell não tinha uma questão. O Russell chegou para o paradoxo e destruiu o mundo. Mas a questão foi... vou lembrar qual é. O Continuum Hypothesis está dizendo que entre os naturais e os reais não existe cardinalidade entre o Aleph 0 e o Continuum. Não existe nenhuma cardinalidade estritamente entre as duas. Ou seja, cada subconjunto de reais infinito ou é coinúmero com os naturais ou é coinúmero com os reais. Esse é o Continuum Hypothesis. E o problema é decidir se é verdade ou não. E a comparabilidade dos cardinais é o problema de se a ordem que temos entre cardinais é total ou não. Ou seja, para qualquer conjunto A ou B, é verdade que o A é menor ou igual de B ou o B é menor ou igual de A? Ou será que conseguimos achar dois conjuntos que simplesmente não são comparáveis em cardinalidade? É uma possibilidade. Bem, e agora vamos... não aparece lá, por que não? Eu vacilei aqui. Bem, a pergunta então é para decidir para cada uma o que vocês acham. Se é verdade, a primeira opção é verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, falso. Bora votar. Não vamos conseguir coisas que ficaram abertas para décadas em 3 minutos aqui, mas podemos pelo menos opinar. Gisele, teu dedo. Pegou? Pegou. Alguém que não pegou? Como? Não, ele foi embora. Bem, ok. Qual foi a resposta mais popular? É que é true, é false. Interessante e estranho. Eu não estava expectando isso, exceto se todo mundo realmente chutou. Não, mas quando todo mundo chuta, dá para ver porque é 1/4 cada vez. Ok.
A menor é false, ok. Depende do teu ponto filosófico, pode ser que não existe resposta correta aqui. E isso é um ponto que eu vou falar agora. Temos então uma fundação de matemática com vários axiomas. Cada teorema, em cada assunto matemático, acaba sendo um teorema que afirma que certo conjunto pertence a certo conjunto. Não importa se eu vou falar que esse grupo é subgrupo normal daquele. Isso, se eu traduzir tudo no slow level de detalhes, vai acabar sendo que, para tudo isso, se isso, blá, 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 aquela coisa pertence àquela coisa. Todo conjunto é todo expressivo na for de conjuntos que têm apenas igualdade e pertence. E essas duas coisas também são expressíveis nesse mundo, e faz sentido perguntar se são verdade ou não. Agora, o sistema que temos até aqui, o ZDF1, ZDF7, é incapaz de dar respostas para essas coisas. E podemos ver isso como uma fraqueza desse sistema, ZDF1 até ZDF7. O que significa incapaz? Formalmente, o que significa isso? É que a ideia é que, se aqui não tem nenhuma contradição derivável desde já, a partir desses caras, você pode adicionar qualquer uma das duas coisas aqui, e o sistema não vai cair. Mas você também pode adicionar a negação de cada uma coisa, e o sistema também não vai cair. É o que a gente chama de proposições independentes da nossa coleção de axiomas. Literalmente, não tem como demonstrar nem esse, nem como refutar nem esse. Então, não existe resposta certa nesse momento. Todo mundo perdeu, num certo sentido, mas não teria como... Não tinha opção, não quero participar nessa pergunta. Agora, sobre esse cara aqui, o sistema que usamos tradicionalmente, a maioria das vezes trabalhando matemática, não é esse, mas tem mais axiomas. Tem o ZDF8, o ZDF9 e o axioma da escolha. São 3 mais axiomas que eu quero discutir agora para os próximos, talvez 20 minutos. O assunto a partir de um ponto vai ser auxiliar, quem quer sair pode sair, mas eu quero terminar esse assunto de tal forma que segunda-feira vamos começar a ver o 3.3, e eu vou roubar uns minutos mais daqueles que eu deveria ter avisado. Fiquei sabendo hoje que o professor Jackson está doente e não vai dar aula, então vou aproveitar para estender um pouco essa aula. Mas de qualquer forma, beleza? Ou seja, vamos lá. Tem 3 mais coisas, pelo menos, para ver ainda na teoria axiomática de conjuntos, que são esses 3 axiomas. No papel de vocês, a palavra de Zermelo, tem até aqui. Essas coisas não vão ser resolvidas até aqui ainda, ok? Então, vamos ver o que o ZDF8 oferece e o que o ZDF9 oferece. O ZDF8 é o segundo esquema que temos, ou seja, não é um axioma, mas uma infinidade de axiomas. De novo, para cada fórmula que tem uma certa propriedade, ele fornece um novo axioma. O que aconteceu é que Zermelo, um belo dia, recebeu uma carta, uns 20 anos depois de trabalhar no axioma dele. Esse axioma não foi de Zermelo, foi de Frankel. Aqui o primeiro grande F, então. Ele falou: ei, tu lembra aqueles conjuntos legais que a gente estudou aqui dos naturais, do parso dos naturais, do parso dos naturais, e por aí vai? Aí Zermelo falou: sim, claro que lembro. Pois é, não seria legal ter um conjunto de todos eles? Ou seja, não seria legal ter esse conjunto e falar sobre ele? E realmente ele percebeu que com as axiomas... Então, ok, talvez deveria falar isso, que Zermelo na verdade tinha esse também, mas mesmo assim não tinha como resolver isso. E não tem então como, mesmo que você consiga definir cada um deles, não tem como definir o conjunto de todos eles. E o que o ZDF8 faz te permite fazer esse tipo de coisas. Ele fala o seguinte: olha, se você tem vamos dizer, operador estranho, que você vai definir de uma forma, numa maneira que você vai decidir, e você dar para esse operador um conjunto, você pode solicitar essa coisa aqui para ser um conjunto também. Aí, o que
Ou seja, se você tem isso seria uma fórmula function-like. Vamos lá. O φ, talvez seria melhor. Eu escrevi like minúsculo, o φ maiúsculo, como é? Está maiúsculo. Maiúsculo, mas escrevi com um argumento ou com dois? Com um, ok. Então eu vou escrever agora minúsculo com dois. O φ xy é function-like, é uma fórmula function-like. Se é somente, não vou escrever isso, vou descrever. Se é somente se, para todo x possível, existe exatamente um y que satisfaz essa fórmula. Faz sentido chamar isso function-like? Não uma função, uma fórmula que tem duas variáveis abertas. Seria uma relação entre... Não posso chamar relação, nem de função nem de relação, porque a gente implementou tanto funções quanto relações para serem conjuntos. E o problema é que certas coisas aqui vão acabar sendo grandes demais para ser conjuntos. E por isso a gente vai chamar eles de operadores ou class funções ou class relações. Por exemplo, essa coisa aqui, que tipo de coisa é? Não posso falar que é conjunto. Desculpa, não posso falar que é função. Por isso eu fico chamando operador do PowerSet. Qual seria o problema de ser função? Se esse cara é função, eu tenho o direito de solicitar o quê? Solicitar o quê? O domínio. E qual é o domínio do PowerSet? Todos os conjuntos, que eu sei que não é um conjunto. Ou seja, eu sei que essa coisa não pode ser representada como uma função mesmo, porque eu defini funções para serem conjuntos. Ok. Mas mesmo assim é um operador, e é verdade que para cada x existe exatamente um objeto que satisfaz ser o PowerSet de x. E se eu tenho uma formulazinha em duas variáveis que é function-like, eu gosto de escrever ela na notação de função mesmo. E isso quer dizer aqui é o único y que satisfaz... Satisfaz tem acento? Não, né? Não. Satisfaz a φ x, y. Ou seja, eu consigo definir um operador, mas não é necessariamente uma função. E o axioma do replacement está falando que se você tem essa coisa aqui, e você tem um operador que pode aplicar em todos, eu te permito substituir cada um deles por sua imagem e falar que essa coisa vai ser um conjunto também. Tenho uns exercícios para praticar para quem quer entrar nesse assunto. Não, como eu falei, o ZDF8 vai ser um assunto auxiliar para a gente, mas espero que entendemos qual a ideia de um operador ser grande demais para ser função, e também uma relação pode ser grande demais para ser função. Essa coisa parece ser uma relação, mas não é relação, porque qual o gráfico ela é relação. Para ser relação, ela precisaria ser subconjunto de um certo A nos B, mas ela é relação subconjunto do universo cross universo, que eu sei que não é conjunto. Muito bem, isso seria umas palavras sobre o replacement. Como? Aqui comigo. Falei. Não, a gente estava só pensando no conjunto universo cross universo. Ia ser muito... Ok, não vou entrar nessa briga então. O próximo seria o Foundation. O Foundation é legal descrever usando um jogo, como sempre. Aí, o jogo é o seguinte, a pergunta é se vocês querem jogar contra mim ou não. Eu vou escolher um conjunto. Por exemplo, eu vou escolher esse conjunto aqui. Agora eu vou errar, mas... Tem mais uma aqui? Talvez. E esse vai ser o conjunto da mesa. E eu, sendo o inimigo de vocês, eu vou jogar apenas uma vez. Minha única coisa que eu jogo é escolher um conjunto. Depois são vocês que jogam. E vocês têm que pensar que se você não consegue jogar mais, eu corto a tua cabeça. Então o objetivo é ficar vivo para sempre. O objetivo é ficar jogando para sempre. A pergunta é, então se escolher esse conjunto, qual é o tempo que vocês conseguem sobreviver? Como vocês jogam, vocês escolhem um dos membros do meu conjunto e esse vira um novo conjunto da mesa. Então aqui vocês têm três opções. Você vai escolher isso, isso ou isso. Qual seria a pior opção aqui? O vazio, porque se você escolher o vazio, vai ficar o próximo conjunto da mesa e agora você não tem como jogar mais. Ok. Qual seria a melhor opção aqui?
A terceira, então, se você escolher esse conjunto aqui, ele vai virar o conjunto da mesa. Então você ganhou vida para mais um dia. Ok? Agora, qual vai ser o próximo conjunto que você vai escolher? Segundo, obviamente. Aquele que eu escrevi segundo, né? Porque não tem ordem mesmo. Agora, qual vai ser o próximo? Opa, aqui, Rubem, né? Não tenho highlighting aqui, vou errar nisso. Supondo que você quer ficar vivo mais um dia, você vai escolher isso, e vai ficar esse. E... Certo. Agora, Douglas percebeu que, na verdade, com esse conjunto que eu escolhi, eventualmente qualquer jogador ia morrer. Essa, na verdade, é a melhor coisa que pode fazer. 1, 2, 3, 4, 5 dias depois morreu. Ok. A pergunta parece bem mais... então, ninguém ia jogar nesse jogo, eu espero, certo? Entrar a jogar nesse jogo, ok? A pergunta é, se eu permitir ao jogador jogar o próprio conjunto inicial da mesa, será que muda algo? Será que muda? Por exemplo, um conjunto infinito seria os naturais. Então, você tem uma infinidade de opções. Você vai escolher quem? Você vai escolher o maior número que você vai pensar naquele momento. Mas a partir de escolher esse cara, com os naturais que a gente definiu, pelo menos tanto de Zermelo, quanto de von Neumann, você vai apontar, em um belo momento você vai morrer, certo? Posso ter um conjunto não tranquilo? Ótima pergunta. Ok. Como que você vai escolher esse conjunto não tranquilo? Você vai precisar construir esse conjunto. E com os axiomas que temos, o jogador não consegue nem construir um conjunto que permitiria ele viver para sempre, mas nem é derivável a ausência desses conjuntos. Até se a gente descer até aqui, então, que estamos nesse momento, existe a possibilidade que tem conjuntos não fundados, não bem fundados é a palavra certa de não tranquilos. Tranquilo quer dizer bem fundado nesse caso. Existe a possibilidade que tem esses conjuntos. O ZF9 é aquele axioma que praticamente garanta morte nesse jogo. Está falando que cada conjunto é bem fundado. Não existe, vamos dizer, cadeias infinitas de conjuntos. Na verdade, assim, não pode ficar descendo para sempre. Não, desculpa, essa existe, a oposta. N-1. Não pode achar não pode jogar esse jogo infinitamente sem morrer, acho que é mais entendível dessa maneira. A formulação que eu tenho lá segundo da regularidade, é chamada regularidade e também fundação. A formulação é meio diferente e um exercício bom tentar demonstrar a equivalência entre as duas formulações. Eu não vou permitir agora a pergunta porque estou com muita pressa para... discutimos depois, tá? Descemos até aqui, eu preciso falar certas coisas sobre o axioma de escolha, porque é o único controversial axioma na lista de Zermelo. Isso foi na lista inicial de Zermelo. O axioma de escolha, a gente já encontrou uma parte dele, está dizendo que se você tem várias diferentes e equivalentes formulações, e se você tem, vamos dizer, uma família de conjuntos até disjuntos, e todos não vazios, ele garante que existe um conjunto que intercepta todos eles em um singleton. Ou seja, você pode escolher exatamente um membrinho para cada uma coleção desses conjuntos que você tem. E a gente encontrou isso quando a gente queria definir aquela função, o right inverse o inverso direito de uma certa função, onde vocês precisaram escolher para cada a gente poderia ter vários aqui que juntaram aqui, vários aqui que juntaram aqui, e para definir um right inverse dessa função, bastaria de qualquer um desses aqui escolher um. Agora, se você tem uma quantidade infinita de escolhas para fazer, você pode fazer sem problema nenhuma, mas se a quantidade das escolhas que você precisa fazer é infinita, você vai acabar com... você não tem como demonstrar isso a partir dos axiomas. É muito razoável falar que, olha, cada vez que você tem um conjunto assim,
obviamente você pode escolher, isso quer dizer que eles não são vazios, os conjuntos não são vazios, então posso escolher, qual o problema? E realmente nessa maneira, não é maneira controversial. O problema é que, primeiramente, assim que você vai acertar o axioma de escolha, você ganha como teorema que você pode comparar qualquer dois conjuntos. Você ainda não ganha essa questão aqui. Como? Não, esqueça isso. Isso foi o ZDF9. Como? Tá? Não tem, decidimos que não tem. É interessante, é independente cada um deles dos anteriores, é interessante o que acontece se você permitir conjuntos não tranquilos. Esse é o anti-foundation do Peter Axel. É legal ver, e pelo que parece, esse tem muitas aplicações em teoria da computação, em teoria da ciência da computação. Mas, voltando aqui no axioma de escolha, umas formas de axioma de escolhas e umas coisas que você consegue demonstrar são muito, muito bizarras. O mais famoso, que é tão famoso que é tão bizarro que ele ganha o nome de paradoxo, mesmo que na verdade é um teorema dessa teoria aqui, é o Banach-Tarski, onde, palavras de rua, está dizendo que se você tem um bolo de chocolate, você pode duplicar o bolo de chocolate. Isso é meu paradoxo, sem perder o tamanho. Formalmente, o que está dizendo é que você pode pegar a sólida bola 3D, particionar ela em uma quantidade finita de pedaços, 5, inclusive, o número é muito pequeno, pegar esses pedaços, apenas rotear e girar, sei lá o que, sem nem isso, e criar duas bolas, cada uma com o mesmo volume da primeira. Obviamente, esse tem um toque muito paradóxico, e em geral tem coisas com o axioma de escolha. Uma outra coisa paradóxica é que com o axioma de escolha você pode demonstrar que cada conjunto pode definir a cada conjunto uma boa ordem. A gente já viu reais que é um conjunto que parece muito paradóxico possuir uma boa ordem. Agora, existem versões mais fracas do axioma de escolha que não conseguimos tantas coisas controversiais, então faz muito sentido trabalhar na teoria, por exemplo, ZDF-DC, que seria isso, Dependent Choice, que é um axioma de escolha mais fraco, e nesse caso menos pessoas vão brigar e falar, peraí, para esse axioma eu preciso o inteiro, o completo, o full axioma de escolha. Tem uns exercícios, esses exercícios que tem a ver com esses três axiomas que eu falei que são auxiliares, são muito boa prática para pegar uma afirmação e demonstrar que ela é equivalente com a outra. Por exemplo, o axioma de escolha ao full já tem três maneiras bem fácil de demonstrar, não fácil, mas interessante tentar demonstrar que todas essas três que eu tenho lá são equivalentes entre si. Então, em geral, a maioria da matemática que a gente faz, a maioria dos matemáticos assumimos o full choice, falamos que trabalhamos na teoria ZDFC, isso quer dizer ZDF1 até ZDF9, mais o axioma de escolha, e poucas pessoas vão se preocupar com a controversialidade dessas coisas. Mas, se a gente conseguir demonstrar o mesmo teorema numa teoria mais fraca, somos ainda mais felizes. Parêntese agora, tem outras teorias de conjuntos, não de Zermelo-Fraenkel, de outras pessoas, várias, e inclusive umas delas conseguem ser axiomatizadas como uma quantidade finita de axiomas. A gente viu que a gente roubou aqui em dois cantos, onde a gente usou esquemas. E sabemos que não tem como escolher uns axiomas finitos, uma quantidade finita de axiomas que correspondem à mesma teoria. Para voltar nesse assunto aqui, o Continuum Hypothesis, sabemos também que ele é independente de todos eles. Ou seja, não existe tristeza. E podemos pensar isso como, resolvido o problema, sabemos que não tem como responder sim ou não. Ou poderíamos falar que, peraí, no meu coração, parece uma pergunta que deve ter uma resposta sim ou não. Eu tenho os reais, ou existe um subconjunto deles que é estritamente menor nos reais e estritamente maior dos naturais, ou não existe. Como assim não tem como responder
se eu pensar então dessa maneira, eu vou falar, olha, tem algo dissatisfatório, sei lá, insatisfatório nesse sistema aqui, porque não consegue responder nessa pergunta. O que a gente sabe é que você pode adicionar tanto esse cara aqui sem destruir nada, que não foi já destruído, quanto a negação desse cara aqui, também você não vai destruir algo que não foi já destruído. Esses resultados são de 38 de Gödel, uma parte, e de 63 de Cohen, que são resultados muito interessantes, sabendo que essas coisas foram as maiores perguntas que a gente tinha. Eu acho que podemos... Eu só roubei até agora 6 minutos, tá? Eu quero ver se tenho mais alguma... sim. Tudo isso que a gente viu foi a única fundação de matemática que a gente considerou, que é a teoria de conjuntos. Inclusive, a gente viu uma versão da teoria de conjuntos, que são os axiomas de Melo-Frank, que é a mais comum, a mais utilizada. A ideia é que qualquer teorema que vai ser de matemática, teoria de computação, sei lá, qualquer coisa, acaba sendo implementável todas as noções que ele usa dentro da ZFC e enunciável a proposição na lógica que temos e acaba sendo se certa coisa pertence a certa coisa. Tudo é traduzido lá. Tem outras teorias de conjuntos também, mas tem outras fundações também. Podemos usar a teoria dos tipos, que a gente tem um pequeno toque nessa disciplina aqui. Teoria das categorias, tivemos uma esperança também para usar o próprio lambda cálculo para isso, mas não deu exatamente certo. E então, pelo menos, espero que a gente entendeu o que significa ser uma fundação de matemática, o que serve, que seria a nossa assembly, e a gente brincou com uma. Agora, o que seria importantíssimo para brincar seria pelo menos entender muito bem o que acontece nessa teoria aqui e brincar um pouco com esses axiomas, os exercícios de mostrar que uma coisa é equivalente à outra e tudo mais. E, como prometi, vou roubar mais minutos claramente para falar sobre aquelas coisas que vocês não fizeram, que seriam a briga entre os casamentos e a briga entre Aristos e Flamengo. Seria um bom momento para pessoas que querem correr agora, para não fazer mais barulho nessa ideia. Casamentos infinitos, a gente conseguiu separar em 3 tipos todas as pessoas, aquelas que a cadeia de... A pergunta é, começamos com uma, perguntamos quem te ama, ele vai falar, essa pessoa me ama, eu vou perguntar quem te ama, essa pessoa me ama, e por aí vai. E a gente discutiu já isso várias vezes, não vou entrar nos detalhes de novo. Tem 3 tipos de pessoas. Aqueles que essa coisa termina em homem, aquelas que essa coisa termina em mulher, aquelas que essa coisa não termina. Se essa coisa terminar em homem, quis dizer que chegou aqui. É assim, né? Ok. É assim? Tá certo? Sim. Terminou, vamos dizer, em homem. Na esquerda são os homens. A partir daqui para baixo tem mais. Tem infinita, porque a gente tem uma regra que está falando que todo mundo ama pelo menos uma. Então, ele ama alguém. Certo? A cadeia que construí é quem te ama, quem te ama, quem te ama. Mas eu sei que ele ama alguém, e esse ama alguém, blá, blá. Como posso casar agora todos eles? A única maneira que eu esperava que depois de 2 semanas de ficar no mesmo problema seria legal, vou casar esses caras assim. Eu sei que ele não vai ficar sozinho aqui porque ele ama alguém, tá? Então esses caras vão ser casados assim. Então esses caras eu vou beneficiar os homens, supondo que em algum mundo estranho é benefício você ser casado com uma pessoa que não te ama, mas enfim. Eles vão ser casados com as pessoas que eles amam. Aqueles que terminam em mulheres, obviamente, vão escolher casar na outra maneira, e nesse caso vou beneficiar as mulheres. E aqueles que são infinitos, eu vou beneficiar qualquer um dos dois. E serve. Posso falar que nesses todos caras, cada homem vai casar a mulher que ele ama, ou posso falar que cada mulher vai casar com o homem que ela ama, resolvido. Agora, seria muito interessante para vocês, essa é a ideia toda, a prova do Schroeder-Bernstein, seria escrever em 10 linhas a demonstração do Schroeder-Bernstein. A ideia é essa.
Se vocês lerem uma demonstração de Schroeder-Bernstein, entendendo como isso funcionou, vocês vão entender como definir a bissecção formal. Então, como vou definir essa bissecção formal aqui nos casamentos? Tem 3 tipos de pessoas. Cadê? Aqui são os que terminam infinitos, aqui termina em macho, aqui termina em fêmea. E vou falar, olha, aqui, qualquer pessoa, se acabar tendo aqui, vai casar, se ele é homem, vai casar com a mulher que ele ama, se ela é mulher, ela vai ser casada com o homem que ama essa pessoa. E aqui vou fazer essa regra, aqui vou fazer essa regra. Então, resolvido o problema para todos os cantos. O outro problema que ficou aberto, que eu queria discutir um pouquinho, é a briga entre Aristos e Vlamenos. A briga é a seguinte: o Aristos acha que todos os programas de NAT para NAT são contáveis. Esse é o Aristos. E o Vlamenos acha que são incontáveis. E o argumento dele foi, supondo que eu consegui contar todo, vamos dizer que o P vai ser esse conjunto. Supondo que consegui escrever uma lista de programas, botar todos eles numa lista, eu vou achar um programa que não está nessa lista. Qual é o programa dele? Alguém lembra? Ele falou, vou definir esse programa, o asterisco, que eu vou provar que não é nenhum deles, para na entrada N retornar o quê? Muito bem. Mais um, mais dois, sei lá. Vamos botar mais um. E ele falou, olha, essa coisa, obviamente, é diferente de quê? Do PNN, certo? E isso quis dizer que como o meu programa é diferente, para a entrada N é diferente do enésimo programa, eu sei que ele é diferente do P0 porque discordam no 0. Eu sei que ele é diferente do 1 porque eles discordam no 1. Eu sei que ele é diferente de todos, ou seja, eu consegui, e ele é de NAT para NAT, certo? Então eu consegui um certo programa fora da tua lista. Aristos devolveu para falar para ele, não, peraí, você está roubando porque você não tem essa... Então, um problema é que ele não tem acesso nessa coisa. Para usar o programa dele, ele tem que programar um programa que vai emitir toda essa sequência. Mas, pelo menos falou, eu sei como fazer isso, eu vou falar, pega todos os strings, para cada string, veja se ele é um programa, e no primeiro string que você vai achar que é o programa, esse vai ser o P0. Próximo string, não é programa, obviamente, não é programa, não é programa. Programa, esse vai ser o P1. Próximo. Então parece que o Vlamenos consegue realmente gerar isso. Esse algoritmo parece muito fácil. Mas o argumento de Aristos é infalável. Falou, olha, cada programa é um string, no final das contas. Sabemos que os strings são contáveis. Não tem como subconjunto próprio de algo, nem próprio preciso, ser incontável. Qual resolução? Tem vários erros aqui. Primeiro erro seria, cadê esse programa que vai decidir se um string é programa ou não? Essa é uma demonstração que não existe esse programa. Você pode pegar a tua linguagem favorita, sei lá qual é, e tentar escrever um programa que ele vai decidir se um certo string é um programa válido para essa linguagem. Você não vai conseguir. Alguém pode falar, peraí, o próprio compilador, se esse não é um programa, ele vai crashar. A ideia é que você, sempre, para qualquer ideia que você vai ter, eu vou conseguir escrever um certo programa que vai fazer teu programa não responder, ou crashar. Não vai conseguir responder se realmente é programa ou não. Não consegue também decidir se esse programa termina. Isso é o famoso halting problem. Você não pode escrever um programa que pega como entrada um outro programa, e uma entrada para esse programa é decidir se esse programa vai terminar ou não. E praticamente essa é uma das respostas, uma das demonstrações de por que você não pode fazer isso. E um outro problema que tem isso aqui é esse cara aqui. Quem falou que essa coisa é diferente dessa? Se eu estou realmente de naturais para naturais, pode ser que essa computação aqui diverge. Ou, então a ideia é como eu sei que realmente esse programa vai acabar sendo de natural para natural. E a pergunta é, se eu escrever que o f de n, se eu conseguir escrever
se conseguir escrever algo desse tipo aqui, o n igual a n mais 1, o f de n vai acabar sendo o sucessor de f de n. Se eu pensar nesse programinha aqui, eu vou conseguir criar um certo valor, sucessor de sucessor de sucessor, que vai ser uma infinidade de sucessores. E dependendo de qual linguagem estou usando, que eu estou considerando como NAT, talvez ele faz parte dos NATs, talvez não. Mas se ele faz parte dos NATs, aqui eu tenho o que entre esses dois? Ninguém. Como assim ninguém? Faz parte do NAT, entre eles dois não vai ter nenhum natural, né? Não, tu quiser... qual afirmação eu posso falar sobre esses dois? Não é sucessor do outro. Se essa funçãozinha aqui, o que faz é somar 1. Se aqui tenho essa infinidade dela, e aqui tenho essa mesma infinidade, só que eu somei 1. Aqui vou ter igualdade, certo? Ou seja, essa coisa também é questionável se eu permitir essa coisa entrar nos meus NATs. Essas são todas as coisas para brigar sobre essa briga entre Aristóteles e Flamenos. Aristóteles estava certo, mas graças à discussão com Flamenos a gente descobriu certos teoremas legais, como, por exemplo, que não existe programa que vai decidir se um string é programa válido ou não. Temos várias limitações, independente da programação. Como? Por que o compilador não vale de quanto exemplo parece? Por que o compilador não consegue decidir isso? Porque você sempre pode, para certas entradas, ele vai crashar ou cair num loop infinito. É uma pergunta boa. Então, qualquer compilador que você tem, para qualquer linguagem, existe um programa, e é até um exercício bom tentar achar o menor programa que faz isso, que o próprio compilador não vai conseguir, vai cair num loop, vamos dizer. Se existisse, vamos dizer, para te convencer que isso é verdade, se realmente podia fazer isso, você teria um conjunto que no mesmo tempo é contável e incontável. Isso com certeza não é verdade. O próprio fato de que o conjunto das strings é contável Isso já demonstra desde o início que o Aristóteles está certo? Aí, porque o argumento de Flamenos tem vários pontinhos, então se um dos dois roubou, deve ser Flamenos. O Aristóteles é tão limpo, todos os programas são strings, os strings são contáveis, os programas são contáveis. Então, aqui que tem várias coisas, é onde estão todos esses serrinhos. Bem, paramos aqui toda a parte 3.2. A partir de segunda-feira entramos em teoria da ordem. E O ZF9 é aplicável no teorema dos Josefos, o problema dos Josefos. não faço ideia nenhuma. Bota uma roda, sai contando e mata um. Ou começa a contar de novo no próximo. Não, isso não. Até ser um a ser sobrevivente. Não, acho que tem a ver com isso. Se eu entendi o problema que você está dizendo, mas preciso saber bem mais em detalhes o problema, falar se tem a ver com isso. Mas tem jeito que não parece ser desse jeito. Mas não tenho certeza. Precisamos saber qual é o problema exatamente. A comparabilidade dos cardinais foi provada ou negada? Eu voei na hora. Com o axioma de escolha vira teorema. Então, se você aceitar o axioma de escolha, você ganha isso como teorema. É uma das razões que Zermelo introduziu esse... Será que eu falei cantor na hora? Não, Foi o Zermelo que falei? Tá, beleza. É uma das razões que o Zermelo introduziu o axioma de escolha foi para a comparabilidade disso e para... O teorema grande foi cada coisa pode ser bem ordenada. E isso foi... Todo mundo queria atacar por causa disso. Até matemáticos que tinham usado o axioma de escolha sem perceber estão criticando o uso do axioma de escolha. É interessante isso. E tem muitos ataques por causa dos assuntos controversiais. Outra pergunta, antes de terminar o assunto de teoria de conjuntos. Tá, ou tem? A gente não usa uma relação para definir os F1 e depois a gente define a relação para ser um conjunto, sendo que a gente não tinha definido que era um conjunto antes. Não entendi absolutamente nada. Fala de novo. A gente, igualdade para mas a igualdade está na lógica. A igualdade temos na lógica, isso está dizendo o que significa que dois... que isso limita as possibilidades de conjuntos. Ela fala exatamente o que significa ser conjuntos dentro da teoria de conjuntos. Então,
isso, o slogan aqui é cada conjunto é determinado por seus membros. Foi isso? Ok. O que eu tenho que escrever aqui para saber? Fiquei curioso. Ah, da UTPA. Tá, ok. Outra pergunta? Nada. Ok, terminamos. Até segunda.